Convido para tratar o tema exceção de incompetência em razão do lugar do novo procedimento, Excelentíssima Juíza Janice Bastos. Com a palavra, o desembargador Vanderlei Godoy Júnior. Boa tarde, voltando então às nossas atividades. Tema número 9, exceção de incompetência em razão do lugar, novo procedimento da juíza Janice Bastos. Vou ler o currículo. Juíza substituta do trabalho do TRT da 12ª Região, pós-graduada com habilitação para docência em Direito Empresarial pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, FURB, pós-graduada em Formação para Magistério Superior em Direito Constitucional pela Universidade Anhanguera, docente na Fundação Educacional Regional de Jaraguaense, curso de graduação em Direito de Contabilidade. É isso? Passo, então, a doutora Janice para sua apresentação. Boa tarde, colegas. Boa tarde, desembargador Godoy. Gostaria inicialmente de agradecer. Foi uma surpresa muito boa o convite da Maria Beatriz, né, do Basilone também. O assunto que me veio, que me coube, é o artigo 800 da CLT. O artigo 800 ele foi completamente modificado pela Lei 13.467, que é a da reforma trabalhista, tanto no caput quanto na inserção de 4 parágrafos. Então, eu vou fazer uma análise, uma abordagem bem técnica, dissecando aqui o artigo, e depois a gente abre para as questões mais controvertidas. O texto anterior, acho que todo mundo conhece, né, apresentada a exceção de incompetência à vista dos autos ao excepto por 24 horas improrrogáveis, devendo a decisão ser proferida na primeira audiência. O novo artigo 800, apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias, a contar da notificação, antes da audiência em peça que sinalize a existência da exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido nesse artigo. Então, eu peguei o caput e extraí o que mais me chamou a atenção e que pode gerar alguma dúvida. Primeiro, ele fala de exceção, como já falava o caput anterior. No entanto, o CPC, no artigo 64, de forma mais moderna, já trata como preliminar de contestação. A gente vai ter, então, outras implicações decorrentes dessa nomenclatura, daqui a pouco a gente vai ver. Com relação ao prazo, o prazo é de 5 dias para a interposição da exceção de incompetência. E aqui nós vamos ter um outro desdobramento, que é analisar se veio a notificação do correio, né, algo que antes a gente na audiência até não fazia, porque leva mais tempo para ter a audiência inicial. Então, agora a gente vai ter que ver ali na notificação do correio se veio, se foi citado, se realmente foi recebida a citação, porque às vezes ela é deixada na caixa de condomínio ou coisa assim, e isso pode gerar implicações. E também, né, se for por oficial de justiça, a certidão do oficial. E o terceiro aspecto que o caput traz é a peça simples. Então, pode ser uma petição comum, que diga que é uma exceção de incompetência territorial, pode ser uma peça em forma de exceção mesmo, ou até uma contestação como preliminar com a preliminar de exceção. Enfim, de forma simples, a peça é simples, não vejo nenhuma restrição aqui ou exigência maior. O parágrafo 1º, o que ele trouxe? Protocolada a petição, será suspenso o processo, não se realizará a audiência que se refere ao 843, que é a nossa audiência normal, né, até que se decida a exceção. O que a gente tem aqui? A gente tem, a princípio, uma suspensão imprópria. Desculpa, volta aqui. Uma suspensão imprópria do processo, por quê? Porque a gente não vai ter uma suspensão completa, já que a exceção vai vir nos mesmos autos, não vai ter um novo número, é o mesmo processo. E ele vai seguir tramitando para instruir a própria exceção. Então, não é uma suspensão, como diz a lei, é uma suspensão imprópria, né? Diferente. E não será realizada a audiência inicial una. Eu coloquei aqui uma exceção, caso a audiência inicial una esteja agendada para dali 1 mês, 2 meses, 3 meses, talvez seja possível instruir essa exceção antes dessa audiência, então a gente mantém a data para evitar aí uma postergação desnecessária do processo. Tem um outro desdobramento possível aqui, que eu vou falar mais no final, que veio à luz aí do Reinaldo. O parágrafo 2º fala o seguinte: os autos serão imediatamente concluídos ao juiz, que intimará o reclamante e, se existentes, os litisconsortes para manifestação no prazo comum de 5 dias.
O primeiro ponto que eu chamo a atenção é o intimará. Aqui a gente tem uma imposição normativa. O juiz não pode decidir prima facie se é ou se não é competente, mesmo que a matéria probatória seja clara nesse sentido, e isso vai ao encontro do princípio trazido pelo novo CPC, né, artigos 9 e 10, da vedação do efeito surpresa. O que também está lá na Instrução Normativa 39, coloquei ali o artigo 4º, parágrafos 1º e 2º, então o juiz tem o dever de intimar o reclamante, no caso, excepto, e os litisconsortes para se manifestarem. Litisconsortes ativos e passivos, eu coloquei ali, porque pode ser ativo também, né? A manifestação do excepto e dos litisconsortes será no prazo comum de 5 dias, a lei diz isso, e eu também fixei uma ressalva, coloquei uma ressalva, porque em processos físicos, que pode ser que ainda existam, processos físicos em fase inicial, não tenho segurança de dizer se ainda existe aqui em Santa Catarina, mas com certeza no Brasil existem processos físicos nessa fase. Então, eu vejo aqui uma dificuldade do prazo comum de 5 dias para o excepto e litisconsorte se manifestarem, então a gente usa do 775, que foi incluído agora pela novo regramento e que diz que o juiz pode dilatar os prazos, se ele entender necessário, ou para adequar para as necessidades do conflito, enfim, adequar as necessidades. Aqui a gente vai usar, eu acho, o 775 para muita coisa dentro do processo, e eu vejo aqui como uma possibilidade de usar, se for muito exíguo esse prazo. E, por fim, eu entendi aqui um outro questionamento, enfim, uma outra problemática. Se o reclamante não se manifestar nos 5 dias que lhe foi concedido, né, no caso agora na condição de excepto, o que a gente faz com essa exceção? Eu entendo, sob pauladas, que, uma vez que veio uma exceção com arguição de matéria fática, se o reclamante quedar-se inerte, né, eu vou acolher o que diz a exceção e vou enviar para o juízo competente. Mas pode ser que alguém entenda de forma contrária. O parágrafo 3º, então, ele trata do procedimento da audiência, dizendo que, se entender necessária a produção da prova oral, o juízo designará a audiência, garantindo o direito do recipiente e suas testemunhas serem ouvidas por carta precatória no juízo que entender competente. Aqui a gente já tem uma possibilidade, não tem mais uma imposição. Então, o juiz vai ver se ele realmente acha necessária a produção dessa prova oral, essa dilação probatória, e, se for o caso, ele vai autorizar uma oitiva por carta precatória das testemunhas lá no juízo que o recipiente entende como competente, e também poderá autorizar essa produção de prova no juízo de origem. A lei fala em carta precatória. Na verdade, eu acho aqui que ela foi bastante tímida e omissa, né? A lei poderia ter falado também em videoconferência. A gente já tem vários exemplos no Brasil de videoconferência na nossa esfera trabalhista. A gente já teve audiência por videoconferência aqui em Santa Catarina, presidida pela colega Indira, saiu no site do tribunal. Então, eu vejo que aqui a reforma ela tentou ser moderna, mas ela não foi. Aqui ela foi bem tímida, bem omissa, mas fica a dica, né? Eu acho que a gente pode pensar em começar a adotar a videoconferência para esse tipo de coisa, assim que o tribunal nos der suporte para tanto. Outra questão que, a princípio, me parece estranha, o excepto também pode produzir a prova dele no juízo de origem, né? Já que o recipiente, o recipiente vai produzir lá, o excepto pode produzir aqui. E é um formato de audiência diferente. Eu tinha feito diferente aqui, meio que desconfigurou. Mas é importante que vocês saibam que fui eu que fiz esse PowerPoint, deu trabalho, mas eu aprendi. E ele deve estar, né, mais ou menos. Enfim, eu fiz aqui um exemplo. A audiência, o recipiente entra com ação aqui em Santa Catarina, a exceção em Santa Catarina, pretendendo que vá para o Rio de Janeiro. Então, eu simulei aqui, ó, o juiz com reclamado e cliente, e a testemunha, e aqui o juiz com o reclamante e cliente, e testemunhas aqui para serem ouvidas, se for o caso. Todos eles estão sorrindo, eu não quis aqui, eu não quis... ele estava retinho aqui, que desconfigurou, mas eu tenho que me aperfeiçoar no PowerPoint. Mas, enfim... Foi só uma ideia para que a gente consiga, já que é um tipo de audiência diferente, onde vai estar o juiz com uma parte e o outro juiz com outra parte, a gente não consegue meio que visualizar muito isso. Então, eu tive que desenhar, literalmente, para poder entender. Aqui eu não pude... o juiz é um buraco negro. Era branco no original.
Eu quis trazer uma imagem da videoconferência que eu me referi, acho que é super importante, a gente tem que bater nessa tecla, nós vamos economizar tempo e talvez dinheiro também. Por fim, o parágrafo 4º, ele traz os finalmente da exceção de incompetência, né, os desdobramentos finais, decidida a exceção, o processo retomará o seu curso com designação de audiência, apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente. Então, aqui ele fala de apresentação de defesa lá no juízo competente e eu coloquei a pergunta. Pode-se aproveitar uma defesa que foi feita lá na exceção, junto com a exceção? Eu acredito que sim, pelo princípio de aproveitamento dos atos, né, está no processo, eu acho que dá para aproveitar. Eu já li algumas coisas, na verdade, bem escassas, porque ninguém enfrenta muito essa questão da exceção ainda, né. Alguém me disse aqui de manhã que os livros estão só reproduzindo o que está no artigo, e é verdade. A gente não consegue extrair, não existem doutrinadores muito audaciosos para falar sobre essa questão. Mas eu entendo que sim, se uma vez apresentada em algum momento a defesa, ela pode ser aproveitada sim já no juízo competente. Nós temos a questão da impugnação da decisão por RO, súmula 214, né, se for enviado para juízo de outro tribunal, e se ficar no mesmo tribunal, todos sabem, não cabe recurso imediato. Agora o desenho ele desandou mesmo, né, porque aqui era uma flecha, aqui era uma flechinha mandando para lá o processo. E aqui era uma flechinha deixando aqui o processo. Mas, podia ter sido outra imagem, né? Já que está. Bom. Trouxe, então, a principal problemática, que eu acho que é a que vai gerar maiores discussões, é se há a preclusão, no caso da inércia do recipiente, no prazo de 5 dias, com a consequente prorrogação automática da competência. Assim, eu comecei a estudar, para mim, eu concluí que não havia preclusão. Mas onde eu leio, muita gente diz que há. Na verdade, eu acho que isso está bem dividido. Os grupos de WhatsApp, assim, as pessoas têm argumento para todos os lados. Então, é o seguinte, quem entende que há preclusão, fecha o artigo 800 em si mesmo, dentro da CLT, e entende que ele traz um regramento completo, desde a interposição da exceção até o final dela, né? E, neste aspecto, não caberia a interpretação subsidiária ou supletiva de outra norma, né? Então, eu acho que é um argumento bastante razoável, mas eu não entendo que seja aplicável. Eu prefiro entender que não prorroga a competência. E o que eu utilizo como fundamento? Primeiro, eu entendo que o artigo 800 ele trouxe apenas uma opção para o recipiente de um novo procedimento, mais célere, sem necessidade de novos custos e deslocamento desnecessário. Então, eu vejo que ele trouxe, na verdade, uma opção de fazer esse procedimento de uma forma em que não precisasse deslocar todo mundo lá para o juízo original. Tá? E, então, no caso da silência, se ele for silente, não implicaria em preclusão, porque ele pode adotar o outro procedimento que está previsto no CPC. Faço uma interpretação sistemática da norma, para dizer que a gente tem que ler o CPC ou a CLT em conjunto com o CPC, especialmente porque, lá no artigo 64, o CPC é claro dizendo que a incompetência absoluta e relativa será alegada como questão de preliminar de contestação, que poderá ser protocolada no juízo do domicílio do réu. Também eu tenho o 337, que fala que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar aí a incompetência. Então, eu vejo que é plausível usar o 64, e a gente tem aqui o enunciado 194 do FNPT, eu não sei se alguém frequenta, se alguém conhece o Fórum Nacional de Processo de Trabalho, acredito que sim. E no FNTP foi aprovado o enunciado que diz que a expressão ausência de norma do artigo 15 lá do CPC deve ser interpretada quanto à aplicação supletiva não apenas como inexistência da lei, mas quando houver ausência de colisão entre o CPC e a norma trabalhista. Eu não vejo uma colisão entre o que prevê o artigo 800 da CLT e o que traz o 64 do CPC. Por isso que eu entendo que dá para harmonizar as normas e aplicar. E nós tivemos aqui uma aprovação de uma proposta, né, de enunciado no ano passado, foi da autoria do Reinaldo, que ela traz exatamente isso. A nova ordem jurídica processual que permite ao réu invocar a incompetência territorial em 5 dias contados da notificação, visa apenas assegurar o direito do recipiente ao procedimento previsto nos parágrafos 1º e 4º. Né?
embora sem os benefícios daquele procedimento. Ou seja, se o recipiente não fez a arguição nos 5 dias, ele vai fazer como preliminar de contestação lá no juízo de origem, mas sem poder ouvir as testemunhas onde ele pretende, ele vai abrir mão do procedimento, mas não do direito de fazer, ou de protocolar, ou de exigir a envio do processo no juízo que ele entenda competente. Então, aqui, antes da minha conclusão, eu vou trazer um despacho, que foi o que eu disse antes, que foi a luz do Reinaldo, né? Nós já tivemos uma situação, então, no nosso regional, não sei se alguém teve, além dessa situação aqui na sua unidade, foi lá em Dayal, né, Reinaldo, onde houve essa arguição no prazo de 5 dias, e o Reinaldo adotou um procedimento que eu achei bem interessante. Como a audiência dele estava perto, ó, eu vi ali que a audiência dele estava em 10 de abril, o despacho é de 19 de março, então, a gente tem menos de um mês aqui. Ao invés de ele suspender a audiência, ele preferiu manter a audiência e convolar em audiência para a instrução da exceção de incompetência. Então, o que ele fez aqui? Ele colocou que ficam cientes as partes e patronos, né, da audiência tal, no ato será utilizada a instrução da exceção ofertada mediante inquirição da parte autora e das partes demandadas a caso presente. Então, ele não impôs aqui uma penalidade, caso a reclamada recipiente não comparecesse, ele utilizou da audiência para ouvir o reclamante e eventuais testemunhas que o reclamante pudesse trazer. Né? Neste caso, eu acho que o item 4 me chamou a atenção, quanto à demandada que ofertou o incidente, né, prevenindo eventual dúvida sobre o procedimento ora adotado, será inquirida, assim como suas testemunhas, no juízo indicado como competente. Tá? Usou o parágrafo 3º, por meio de deprecata, a ser expedida depois de colhida a prova oral neste juízo. O desdobramento, depois ele me falou, do que aconteceu aqui, foi que a reclamada recipiente compareceu com o advogado e parte, ele ouviu o reclamante, ouviu o reclamado e decidiu a exceção ali mesmo e já resolveu o processo. Mas poderia ter sido diferente. Se eles não tivessem comparecido, ele iria, então, ouvir só o excepto e ouvir por precatória, né, o recipiente no juízo. Era Rio de Janeiro, eu acho, né? Então, por fim, a conclusão que eu trouxe aqui, a minha conclusão é que preclui apenas o direito ao procedimento do artigo 800, sem prejuízo de, no momento da apresentação da defesa, suscitar a incompetência territorial como preliminar de contestação. Tá? Então, acredito que eu abordei o que eu imaginei que pudesse causar um maior problema, maior dúvida, que é essa questão da preclusão mesmo. Eu deixo aberto, então, para questionamentos dos colegas. Obrigada. Gostou da foto? Janice, muito obrigado. A palavra está aberta para os questionamentos. Doutor Reinaldo não vale, vai falar daqui a pouco. Ô, cruz. Lá vem bomba. Janice, parabéns pela exposição, bastante objetiva. E só para responder um questionamento que você fez, se alguém participa desse tal do FNPT, que se trata do Fórum Nacional de Processo de Trabalho, a primeira edição dele foi em 4 e 5 de março de 2016. É novinho, né? O CPC entraria em vigor no dia 18 daquele mês. Então, esse fórum ele foi implementado para estudar o CPC, agora vigente, à luz do processo do trabalho. E assim ocorreu na primeira edição, assim ocorreu na segunda, e já na terceira edição, que foi em Gramado, nós já estávamos no prazo da vacatio legis da reforma. O bom é que vocês escolhem um lugar bom para fazer também. Né? O próximo será em Minas... Onde é que é o próximo? Acho que é em Minas Gerais. Não, Minas Gerais agora é o Conamate. Será em Goiânia, o próximo em setembro. Tá? E para o Conamate, agora, eu encaminhei, porque cada inscrito poderia encaminhar até 3 enunciados. Um dos enunciados que eu encaminhei foi sobre esse tema, sendo que no evento da segunda jornada da Ana Matra, você estava lá, né? Esse enunciado eu não consegui aprovar no grupo temático, ele não foi à plenária. E eu reformulei um pouquinho os dizeres dele, além do que consta ali, e estou levando agora ao evento daí do Conamate, lembrando que, se o demandado não opuser a exceção de incompetência em razão do lugar,
Na verdade, nós estamos privilegiando o princípio da concentração dos atos processuais, que é um princípio inerente ao processo do trabalho. E isso me leva a crer e reafirmar ainda mais o meu posicionamento. Sei da divergência de vários colegas, tanto que lá naquela segunda jornada, mas não passou de jeito nenhum para ir à plenária. A tese da preclusão foi muito forte. Mas tinha outras também motivações, né? Tinha, também tinha. Então, eu reformulei um pouquinho o enunciado e eu apresentei, trazendo sob o enfoque também do princípio da concentração dos atos processuais. Porque se o demandado abdica dessa faculdade e não preclusiva, sob a minha visão, e comparece à audiência, nós resolvemos o processo naquele momento, às vezes. Seja uma conciliação total, seja uma conciliação, às vezes, parcial, para dar baixa numa carteira, entregar determinados documentos, ou como nessa interpretação que fiz, e ali está o despacho, a parte não tinha obrigação de comparecer. Mas ela veio. Tomados os depoimentos, por medo, de regra, tomados os depoimentos, tem alguma prova a mais para julgar uma exceção? De regra é isso, com os depoimentos se resolve. Ter que ouvir testemunha, né? Então, na verdade, eu pedi a palavra, fique tranquila, não foi para fazer nenhuma pergunta, ao contrário, foi para fazer esse acréscimo à tua exposição. Muito bem-vindo. E dizer que eu reafirmo a minha posição, que se trata de uma mera faculdade, porque isso foi inserido na lei, na verdade, a pedido dos demandados. Logo, para beneficiá-los, não para prejudicá-los. Mas verdade, não quero usar esse argumento. Na verdade, tem uma outra questão de fundo que eu acho que a gente acaba nem tocando muito, porque fica muito adstrito ao aspecto processual do 800. Claro que a intenção é que o reclamante tenha acesso ao judiciário da melhor forma possível, mas eu acho muito mais complicado ele ter acesso num juiz incompetente, onde as testemunhas têm que vir de fora, onde a prova pericial tem que ser feita em outro lugar, você perde a imediatidade do juiz. Na hora que vem aquele processo para julgar, ele é um monstrengo. Eu, pelo menos, sinto assim. Então, você faz o esforço, como disse o colega Leonardo, hermenêutico, para tentar proteger, e é uma proteção que desprotege, porque, no final, o processo ele acaba ficando ruim de julgar. Então, eu entendo que a lei ela tem o seu sentido, né? Ela é burra nos aspectos, mas em outras nem tanto. Em outros nem tanto, ela tem o seu sentido, e eu acho muito mais fácil, e talvez até muito menos custoso para o próprio reclamante, conduzir o processo no lugar onde realmente ele prestou o serviço e seja mais fácil colher a prova. Bom, já que eu fui citada nominalmente, exposta ao bullying aqui. Já está nas redes publicamente, sociais. nas redes sociais. Aqui você está entre amigos ainda. Então, eu vou abrir a divergência. Eu ia ficar quieta. Né? Eu não ia falar nada. Vamos fomentar o debate. Mas tudo bem. Já que o Reinaldo já jogou o confete, então vai caber a mim aqui e pelo outro lado. Eu entendo que há preclusão, sim. Eu acho que o legislador foi bem claro, no sentido de atribuir um prazo para a manifestação, para a oposição da exceção de incompetência. E, se nós abrirmos muito nessa interpretação, que eu entendo que é hermenêutica, enfim, tem que ser utilizada, não de forma gramatical, mas eu fico pensando, bom, não precluiu, vamos admitir como preliminar de mérito. E aí, aquele procedimento que foi previsto, né, que eu vi que foi a tua conclusão, então não tem preclusão, mas ele já não tem direito àquele procedimento estabelecido em lei. Então, eu inferi da tua conclusão de que a prova, então, vai ser sobretudo. Na prova, vai se, inclusive, se comprovar em relação se o juiz é competente ou não. É isso? Não, a minha ideia é o seguinte, você volta a fazer como você fazia antes. O que a gente faz normalmente, antes da reforma fazia. Vem a preliminar ali em contestação, normalmente eu pergunto para o reclamante, né, ali no depoimento pessoal, ele já traz a informação e eu consigo decidir na hora. Ou então concede um prazo para se manifestar sobre a questão, um prazo que pode ser de 24 horas ou pode se utilizar os 5 dias analogicamente também. Mas é sobre a exceção, a gente não está falando ainda do mérito. Não estaríamos criando um outro procedimento que não está previsto em lei? Está previsto em lei, no CPC. No CPC. Mas eu entendo o teu posicionamento, como eu falei antes, é muito divergente. A gente vê bons argumentos para os dois lados. Eu me afeiçoo mais a esse aqui, até porque, como eu disse antes, eu acho muito melhor você instruir no juiz onde ele prestou o serviço. Eu acho mais fácil, inclusive, para ele. Então, eu me afeiçoo a esse. Mas eu entendo perfeitamente. Só para complementar, eu tive, assim, em duas
sei lá, 3, 4 semanas depois de que entrou em vigência a reforma trabalhista, eu tive 2 casos no mesmo dia, com decisões completamente contraditórias, não, diferentes. Por exemplo, ele foi citado réu antes da reforma trabalhista. Então, nesse caso, eu apliquei a lei anterior. E no outro, ele foi citado posteriormente e chegou na audiência bem quietinho e disse assim: eu estou trazendo a preliminar aqui de mérito da decisão. Eu digo, mas o senhor não foi citado posteriormente? Então, nós temos esse rito para, enfim. Tá. Então, só para finalizar, se o juiz entender por precluso, né, e não é uma decisão interlocutória, no teu entendimento. Se ele entender como precluso, eu não entendi a pergunta. Na realidade, sim, ele vai receber ele vai conduzir o processo ali na ele unidade dele. Vai dizer, indefiro o processamento da exceção, é uma decisão interlocutória. Isso, exatamente. Passível de recurso ao final. Entendo que sim. É isso aí. Mais nenhuma pergunta? Então, agradeço, doutora Janice, pela explanação. Eu nem ganhei 10, né? Não, se comportou, merece mais que 10. Entrego agora o certificado e passo a palavra ao mestre de cerimônia. Obrigada.